Muito bem, pessoal, começando só por hoje, diário de um dependente químico. Graças a Deus, eu estou muito contente, muito feliz, porque os nossos vídeos, as nossas meditações têm sido muito proveitosas para os nossos amigos, nossos colegas de jornada, de caminhada, que têm buscado aí a sua tão sonhada libertação, a sua sobriedade. Deus abençoe pela sua vida, que você possa, como diz o tema dessa programação, dessas curtas, desses videozinhos, que você possa só por hoje encontrar a sua tão sonhada libertação, a sua tão sonhada sobriedade. Eu sou o pastor Jaime do Prado, tenho 47 anos, estou há 29 anos sóbrio. Só por hoje, não bebi, não fumei, não usei droga, não joguei, não acessei nenhum site pornográfico. Nossa, mas o senhor é pastor. Bom, numa próxima ocasião nós vamos falar sobre gatilhos e você vai perceber que cada uma dessas coisas que eu disse são gatilhos para um dependente químico fazer uso da sua dependência, a sua droga de preferência. Bom, no vídeo passado nós falamos sobre o quarto passo. O quarto passo se trata de fazermos um inventário minucioso de tudo aquilo que nós fizemos, que em relação ao nosso tempo de drogadição. E agora, o quinto passo, ele volta ao primeiro passo, parte do primeiro passo, que é a admissão, ou admitirmos perante Deus, perante nós mesmos e perante os outros seres humanos, a natureza exata de nossas falhas. Veja, no primeiro passo, nós admitimos que éramos impotentes perante o álcool, perante as drogas, perante nós mesmos, sobre as nossas vidas. Agora, esse quinto passo já é diferente a nossa admissão. Nós admitimos perante Deus a nossa incapacidade, a nossa incapacidade de vencer a drogadição, o alcoolismo, perante nós mesmos, sabe? Admitimos perante nós mesmos que somos incapazes e perante outros seres humanos, outros indivíduos da qual fazem parte do nosso dia a dia e perante a natureza, tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia, de nossas falhas. Isso demonstra que tanto eu quanto você não somos perfeitos. Mas é importante lembrar que tanto Deus quanto nós mesmos, quanto as pessoas que nos cercam, os seres humanos, quanto mesmo a própria natureza, nos dá a condição, o privilégio de podermos refazer, nos retratar, nos reconciliar com nós mesmos, com Deus e com as pessoas. Sabe, a coisa mais bonita na vida de um ser humano, de um homem, de uma mulher, é reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros. Principalmente nós, os homens, temos muita dificuldade de reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, admitirmos que estamos errados, admitimos mesmo que estamos no fundo do poço. Mas é importante que você admita perante você mesmo e perante as pessoas que você precisa de ajuda e de muita ajuda. Deixa eu contar uma experiência para você. Eu, na minha mocidade,
e talvez no auge do meu alcoolismo, eu trabalhava num frigorífico. Eu me lembro que quando eu cheguei, minha primeira semana que eu fui trabalhar nesse frigorífico, eu cheguei na hora do trabalhamos, e quando deu o horário do almoço, almoçamos e fomos descansar. E eu olhei para aquela área de descanso e os meus colegas de trabalho, talvez 80, 120 pessoas, estavam ali sentados, conversando, dando risada, outros brincando, outros dormindo, tirando um cochilo. E eu então pensei comigo mesmo, falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para a gente se divertir na hora do descanso. Então o que eu fiz? Na primeira semana eu levei o jogo de dominó e começamos a brincar de dominó. Mas eu vi que a aceitação não foi muito boa. Na outra semana eu comprei 2 jogos de baralho e levei para a empresa. E então descobri que a turma não sabia jogar baralho. Então eu ensinei alguns jogos de baralho e realmente aquilo pegou, principalmente o jogo de truco, é um jogo brasileiro, e o pessoal gostou, e eu ensinei os meninos, colegas, e nós montamos várias mesas de baralho ali. E é interessante que o patrão, o dono da empresa, ele era de origem japonesa e ele me chamava de seu moço. E eu sempre fui muito brincalhão, muito descontraído, e ele então acompanhava, para aqueles que não sabem, um jogo de baralho, de truque, é um jogo muito agitado, muito barulhento, com muita gritaria, e eu era uma dessas pessoas que gritava e brincava. E o japonês, o seu Mário, dono da empresa, ele gostava dessa bagunça, e até por algumas vezes ele andou jogando com o pessoal, mas era muito raro. Mas o que aconteceu? 4 anos e meio depois eu deixei o álcool, deixei as drogas, deixei essa vida pregressa e parei com os jogos, porque eu achava que não era apropriado para quem estava deixando aquela vida. E aí então o tempo passou, alguns meses, e aí então eu mudei todo o meu comportamento, minha rotina, meu linguajar, e deixei realmente Deus trabalhar na minha vida. E me aprofundei mesmo no conhecimento de Deus, na leitura da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Agora, na hora do almoço, o que eu fazia? Eu levava então um tapete, minha mãe fez um tapete para mim, um tapete de 1 metro mais ou menos de comprimento, e eu então pegava esse tapete, forrava ele debaixo de uma sombra no gramado e me sentava ali, e ali fazia a minha leitura bíblica. E um belo dia então eu estava ali lendo a minha Bíblia. Quem é que chega na sombra para conversar comigo? O seu Mário, isso mesmo, o dono da empresa. E começamos um diálogo muito saudável, e eu me lembro de uma pergunta que o seu Mário fez. O seu Mário já vinha me observando há muito tempo, fazendo a minha leitura, e ele então perguntou: você acha realmente que você vai conseguir pagar ou reparar tudo que você fez só lendo esse livro? Essa foi a pergunta que o seu Mário me fez. E eu disse para ele: olha, se isso fosse possível, eu não só continuaria lendo, mas eu leria outros livros muito mais e faria muito mais. Foi se eu pudesse reparar, se eu pudesse consertar tudo que eu fiz, somente lendo esse livro, eu me daria por satisfeito. Mas eu sei que só lendo a Bíblia Sagrada não seria o suficiente para reparar, para consertar tudo que eu tinha feito de errado. Para poder consertar os meus erros com a minha mãe, com meus irmãos, os meus erros com meus amigos de trabalho. Como empregado, eu disse na igreja domingo o quanto eu fui relapso, o quanto eu fui
displicente, relaxado, covarde, desumano, um mau funcionário, um mau empregado que bebia o final de semana e para não ir trabalhar na segunda ou na terça, ia até o médico e pegava atestado médico sem estar doente. Quantas vezes fiz isso? Um mau empregado. Quantos prejuízos? Quantos milhares de reais gasto nessa vida de alcoolismo? Quanto prejuízo? Quantas coisas eu poderia ter oferecido e dado para minha família, para minha mãe e para os meus irmãos? Uma melhor refeição, uma melhor alimentação, uma condição de vida melhor. Talvez a compra de um terreno, uma casa melhor, acomodações melhores. Mas as minhas escolhas pelo álcool e pela droga fez com que eu pudesse negligenciar, negar tudo isso para minha família. Hoje eu olho para trás, vejo que isso serviu de ensinamento para mim e para você que está aí do outro lado ouvindo esse vídeo. Sabe, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu olho para trás, hoje eu amo a Deus, hoje eu sirvo a Deus, hoje eu olho, lógico, que minha vida poderia ser diferente, poderia ser melhor. Hoje eu tenho amigos, colegas da mesma época que tem sua casa própria, tem carro, sítio, tem a sua empresa, fez faculdades, tem filhos já formados na faculdade. Pessoas que escolheram a sobriedade, pessoas que escolheram o outro caminho, o caminho sem o álcool, o caminho sem a droga. A verdade é que o álcool e as drogas é uma grande ilusão. Quando se jovem, nos aproximamos dela para nos incluir, sermos incluídos num grupo da sociedade, sermos aceitos para os pseudos amigos, falsos amigos, e entramos de cabeça. Algumas pessoas conseguem parar, conseguem perceber que aquilo ali pode te levar para o fundo do poço e para. Mas alguns, a minha semelhança, nos entregamos e afundamos de cabeça. Quando tentamos sair, não conseguimos. E permanecemos ali por muito, muito tempo. E esse tempo, então, vai nos levar a uma disparidade muito grande com aqueles que escolheram uma vida sem o álcool e sem as drogas. Você já se comparou com um amigo, com um colega de infância que escolheu viver uma vida sem álcool e sem droga, escolheu estudar, escolheu trabalhar, ser honesto, fazer cursos? Provavelmente sim. Provavelmente essa pessoa, ela é bem mais sucedida do que você, ou bem mais sucedida do que eu. Mas graças a Deus que ainda dá tempo para você fazer um inventário, de você fazer uma autoavaliação da sua conduta, da sua vida pregressa, e você poder buscar o conserto e a reparação. Para viver o quinto passo, você precisa ser homem de verdade. Você precisa ser mulher de verdade. Você precisa ter coragem de olhar no olho daqueles que você ofendeu, agrediu, entristeceu, prejudicou e deu prejuízo. Eu disse num dos vídeos anteriores que algumas coisas são passivas de reparação. Mas eu conheço pessoas, colegas, alunos, ex-alunos das nossas comunidades terapêuticas que tiraram a vida dos seus entes queridos, tiraram mesmo, homicídio,
Outros mataram seus familiares de canseira, de doenças, de tristeza. Algumas coisas você só vai conseguir buscar reparo e perdão na pessoa de Deus. Amém? Lembre-se disso. Deus, aqueles que você não conseguir reparar, porque Deus já levou, mas é importante que você os mencione a Deus, que você peça perdão, para que Deus traga essa libertação do seu coração e da sua alma. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nesse verso, Jesus convida os seus ouvintes a trocar de fardo. Então, nesse caso, você pode oferecer o seu fardo ao Senhor e admitir perante Deus, perante nós mesmos, perante você mesmo, perante toda a sociedade, que você é um dependente químico. Só assim você vai conseguir manter a sua sobriedade. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, possa trazer uma reflexão, que você possa refletir, pensar, analisar toda a sua vida. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar ele com mais pessoas, com seus amigos. Você pode compartilhar no Facebook, nas suas redes sociais. Você pode cortar a parte dele se você quiser. Você pode usar em escola, na igreja. Não tem problema nenhum. Esse vídeo é público. Você pode utilizá-lo sem problema algum para a edificação daqueles que estão passando pelo mesmo problema que eu passei e que você está passando. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça que tudo pode ser mudado através da oração.